Olá, pessoal, tudo bom? Escuta, eu não sou uma pessoa muito que gosta de polemizar algumas coisas, então às vezes até evito falar sobre alguns assuntos. Mas nas últimas semanas eu tenho visto na internet algumas postagens que têm me preocupado um pouco. E com a situação que a gente está vivendo neste momento de pandemia, já é natural nosso que a gente tenha uma tendência a reagir a determinadas coisas com emoção. Aliás, há muita coisa com emoção. Não é à toa que melhores propagandas, muitas vezes premiadas, elas são propagandas que mexeram com as nossas emoções. A gente pode pegar propaganda de supermercado, marca conhecida nossa aqui no Rio Grande do Sul, que as melhores, a gente sempre diz, as melhores propagandas são deles, porque mexe com a família, mexe com o afeto, né? Com essa coisa do afeto. Quando a gente pega, isso é uma estratégia das próprias pessoas que trabalham com marketing, que trabalham com propaganda, e tá tudo ok, tá tudo bem, é isso aí mesmo. Porque a gente tem essa tendência, isso é uma tendência das pessoas a irem com a emoção primeiro e depois com o raciocínio. Ou seja, o que aquilo desperta? Faz parte da gente. Só que isso não é usado só num sentido positivo, isso pode ser usado num sentido muito negativo. Tem pessoas que têm tendência a usarem isso para nos levar a fazer caminhos que não são muito legais. E aí, Dai, você está falando de transtornos de sociopatia, psicopatia. Às vezes é, né? Muitos casos são. Só que o que me preocupa é que nós estamos chegando num período de eleição. É o que eu disse. Eu odeio falar de temas que polemizam. Política, por exemplo. E o que acontece? Nesse momento, há essa tendência também, porque é marketing, é propaganda, essas coisas assim. E tem pessoas na internet, a gente se comunica na internet, e a gente, como aquele mundo virtual que tá ali, temos a tendência, aqui não dá nada, a gente pode botar o que quiser, estamos livres, estamos sem amarras, sem os pormenores, aquelas regras, aquelas leis, aqui não dá nada. Então a gente pode se expressar como a gente achar melhor. E aí se pega determinadas situações que a gente sabe que hoje isso é crime, isso é caracterizado como crime, inclusive. Pegar determinadas coisas que são uma situação e dizer que é outra. Tu tá descaracterizando aquilo, assim como, por exemplo, alguém pode pegar um pequeno vídeo, um pequeno trecho, por exemplo, do que eu estou falando aqui, e a pessoa pode ir lá distorcer aquilo, e não dentro do contexto. Tu tem que olhar o que aquilo ali está acontecendo. Porque é isso que a pessoa faz. A pessoa vai lá, coloca um pequeno trecho para suscitar aquela emoção ali que eu quero que aconteça. E aí, se a gente não tem controles das nossas emoções, nós embarcamos e ficamos direto nessa situação. Então, aquilo que talvez fosse correto, da forma como foi apresentado, suscitou uma emoção na gente, em que a gente fica com raiva, brabos, porque mexe com a nossa moral, mexe com a moral de todo mundo, né? Com aquilo que é natural das pessoas, e acaba. E a gente fica naquilo ali e não consegue sair daquilo ali, sentar e raciocinar e olhar que não, tá errado essa emoção em relação ao fato. Daí, afinal de contas, o que é que tu tá falando? Seguinte, vamos pensar numa tragédia como Brumadinho, né? Foi lá todas as coisas, pegou tudo, todo mundo se comoveu com aquilo. É uma tragédia, todo mundo olha aquilo ali e se comove. E que bom que nós nos comovemos. Somos humanos, quer dizer que nós temos coisas boas na gente, que a gente quer o nosso melhor lado, buscamos solidariedade, buscamos outras coisas. Só que, se nós pegarmos situações como, por exemplo, que está tendo agora das queimadas, eu cansei de ver vídeos publicados na internet e as pessoas estão enlouquecidas com a questão da queimada. Por quê? Tá morrendo bicho, né? Tá morrendo, pode morrer gente, as pessoas estão perdendo suas casas, estão sendo afastadas. E não é só aqui, tá nos Estados Unidos, tá acontecendo em vários locais. E as pessoas estão olhando vídeos de pessoas colocando fogo que não tem áudio, não tem explicação nenhuma.
ali no meio, só mostram a cena daquilo ali, e aquilo está sendo filmado. E aí a pessoa vai lá e pega e coloca em cima uma postagem. Ah, olha o motivo das queimadas, de estar queimando a selva inteira, né? De estar queimando a floresta inteira. Olha o motivo. Ou é, sei lá, fulano que está fazendo isso, é aquele movimento lá que está fazendo tal coisa. Gente, nós temos que prestar atenção um pouquinho nisso. Porque nós temos na internet, assim como nós temos no dia a dia, pessoas que vão colocar coisas e elas não estão fazendo pelo bem, elas não estão mostrando qual é o real contexto. E isso assusta. Elas estão fazendo por puro interesse. Olha, eu não quero, eu estou fazendo isso para denegrir qualquer pessoa. Ah, Dai, mas eu não tenho. A pessoa não vai fazer isso para dizer que, ai, como assim, que horror? Sim, existe maldade nas pessoas. Desculpa usar essa palavra. Existe maldade. E é nessa maldade, nesse jeito, que vai a emoção. Eu não tô falando maldade aqui no sentido psicológico, eu tô falando no sentido de todo mundo, tá? Como a gente usa. Porque daí a gente pode sentar aqui, psicanálise, comportamento e ficar discutindo sobre maldade até o resto da vida e dizer que não é maldade, que é um desvio de comportamento, que tem lá um monte de função e tal. Não interessa. Eu tô realmente fazendo um sinal de alerta aqui. Porque o que que acontece? A pessoa tá fazendo isso igual propaganda. É essa a intenção dela. Ou porque ela quer dentro dela, para ela tem alguma finalidade, ela imagina, ela gosta de provocar dor no outro, ver o desespero das pessoas. Sim, existem patologias em que as pessoas gostam de fazer isso, em que o prazer delas é fazer isso. Entende? Assim como tem pessoas que têm prazer na cama lá, tá apanhando. Tu entende? Então, assim, existe isso. A pessoa sente prazer em ver todo mundo horrorizado, entrando em desespero, entrando em pânico. E aí o que acontece? Eu pego um vídeo de brigadistas, esse foi um dos que eu vi, de brigadistas que estão colocando fogo num determinado local, porque quem não conhece e não sabe, não entende o que é que eles estão fazendo. Acham que eles estão tocando fogo de propósito, e vou dizer, é de propósito. Por quê? Uma das maneiras de combater fogo é com fogo. Já ouviram essa expressão? Fogo se combate com fogo? Vem daí. Ou seja, eu tenho uma determinada área que está pegando fogo. Ela é grande demais para eu conseguir conter e eu não tenho água, não tenho equipamento, não tenho força suficiente de pessoal e de nada para dar conta desse fogo. Ou seja, eu determino uma área para onde ela está avançando esse fogo. Antes desse fogo chegar lá naquela área que ele está avançando, eu toco fogo nessa área. Por quê? Porque se eu tocar fogo nessa área, ela não vai conseguir mais pegar ali, já está tudo queimado. Só que, como brigadista, nós estamos controlando esse fogo, fogo controlado. Então eu bato e toco fogo ali nessa situação para que o fogo não pegue. E dali ele não vai avançar. O fogo que chega, que eu não tenho controle, eu controlo ele porque ele chega numa área que já está queimada. Essa é uma estratégia. Na agricultura, em alguns lugares, também ainda existe a prática, que em alguns outros foi proibido, que em algumas outras situações, e mesmo as pessoas tocam fogo na agricultura. Preparo de solo, preparo de não sei o quê, explicação os agrônomos que apareçam por aí, entendeu? Então, as pessoas, tá lá, a criatura tocando fogo por agronomia. E as pessoas, olha aí, estão botando fogo, não sei o que. Eu estou usando essa situação. Gente, a internet, ela suscita muitas coisas. E ela é prato cheio para fake news. Por quê? Porque tá mexendo nas emoções da gente. A primeira coisa que vai acontecer conosco é a emoção vir à frente e se apresentar. Então eu vou reagir emocionalmente. A gente tem que parar, aprender a controlar as nossas emoções e não deixar que a emoção controle as nossas ações. E aí as pessoas ficam presas naquelas emoções e estão ali digitando e alimentando aquilo ali. E não estão parando e pensando, é assim? Eu fui buscar informação? Ah, mas não tinha informação de bombeiro na roupa. Sim, porque nem todo mundo tem muito voluntário indo fazer. Eles não são bombeiros, eles têm roupas de sinalização. É roupa de sinalização, eles não estão indo tocar fogo, assim, porque eles não são bombeiros.
mas eles são voluntários, eles têm treinamento para isso, está sendo feito isso de controle. Então, gente, isso está sendo, por exemplo, essas situações com a pandemia, a gente já está com a emoção à flor da pele. E isso é uma estratégia que sempre foi usada a vida inteira e vai continuar sendo usado. Não é os outros, nós é que temos que aprender a nos proteger, nós é que temos que aprender a controlar as nossas emoções e organizar para que isso não nos atrapalhe. Então, assim, ó, a gente tinha intenção de publicar outro vídeo, de trazer outra informação, mas a coisa tá ficando um pouquinho, começando a tomar um pouquinho de proporção, um pouquinho difícil. De ver, de eu estar vendo pessoas que eu conheço, que são instruídas, racionais, que sabem as coisas e estão embarcando nisso. Então, cuidado, por isso que se fala tanto de fake news, cuidado para olhar o que está ali, pesquisa, olha a informação antes, existe fogo controlado, existe outra situação, não vai atrás da primeira informação. Olhe isso de outras vezes. Ah, mas eu conheço a pessoa publica isso, eu conheço a pessoa. Tá todo mundo atrapalhado neste momento. Então, cuidado um pouco, tá? Vamos aprender a segurar um pouquinho a emoção. Segura a emoção um pouquinho e bota o raciocínio na frente. É um exercício difícil? Não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil porque não é. Mas isso a gente tem que aprender a fazer com toda a vida inteira. Então, cuidado um pouquinho com isso, tá bem? Fiquem bem, fiquem em casa quem puder, prestem atenção no que vocês estão olhando, prestem atenção no que está sendo colocado, observem as suas emoções, observem o quanto vocês estão irritados com outras coisas, tá? E que isso está servindo para poder aparecer em outras situações, para vocês, a gente não acabar sendo manipulados, não porque a gente é manipulável, mas porque está fazendo parte também do momento. E é natural das pessoas agirem por emoção. Então, assim, vamos prestar um pouquinho de atenção. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço e até mais.